Shabbat Shalom. Parashá dessa semana se chama Trumá. Alguém sabe Mazé, Trumá? O que é Trumá? Tempo. Não. Tem gente que sabe. O que significa Trumá? Trumá vem do verbo litrom, doar. Trumá significa doação, contribuição. Uma contribuição espontânea, diz o texto da Torá. A Torá conta que Deus pede de Moshe que solicite de cada israelita uma contribuição de todas as pessoas cujo coração se voluntariar a isso. Ou seja, você sentiu, doe. A Trumá era diferente do Maaser. O Maaser está especificado em outras parashiot. Maaser vem da raiz Esser, é o dízimo. Maaser era uma contribuição compulsória. Todo mês 10%. Cash clang. Já a Trumá não. A Trumá é de todo o coração. Mas parece um pedido estranho. A gente está falando da divindade todo-poderosa, divindade incorpórea, que criou os céus e a terra e todo o universo. Ele precisa de doações materiais? Ele pede doações em ouro, pede doações em prata, pede cobre, corantes específicos, fibras para confecção de tecidos finos. Por que o divino precisaria de doações? A explicação vem logo em seguida no texto da Torá. O texto da Torá diz: façam para mim um santuário para que eu more dentro deles. Façam para mim um santuário para que eu more dentro deles. Essa contribuição espontânea solicitada por Moshe Rabbeinu tem um objetivo claro, que é a construção do Mishkan. Mishkan era aquele templo ambulante, templo móvel. Muito antes da telefonia móvel, os judeus tinham inventado o templo móvel que andava com a gente durante os 40 anos do deserto. Mishkan vem da raiz da palavra moradia, significa moradia. E faz sentido, já que Deus falou, Veshachanti betocham, eu vou morar no meio deles. Mas algo parece estranho, porque o texto diz: façam para mim um santuário e eu habitarei no meio deles, ou eu morarei dentro deles. Seria melhor que o texto dissesse: façam para mim um santuário e eu morarei dentro dele, do santuário. O que é deles? Por que está no plural? Os nossos sábios interpretaram que no meio deles é no meio do povo. Quem precisa do templo não é Deus. Quem precisa de uma representação física, de uma moradia divina, de um espaço de encontro com o divino e de encontro com os outros, é o ser humano, não é Deus. Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. Claro, se a gente pensar que Deus tinha falado, eu vou morar no meio deles, por 40 anos então, será que Deus ficou ausente do restante do universo e só morou lá dentro do Mishkan enquanto a gente andava? Claro que não, isso não faz o menor sentido. Mas o que está em jogo aqui não é a objetividade da narrativa, mas sim o simbolismo por trás disso. O Rebbe de Kotzk dizia que se Deus se encontra em todo lugar, onde nós o deixamos entrar. Quase herética a afirmação. Ou seja, Deus não estaria em todos os lugares. Ele só está nos lugares onde você deixa Ele entrar.
Agora, por que o Rebbe de Kotzk afirma isso? Simplesmente porque o divino existe de qualquer forma, independentemente da gente crer nele ou não. Vou dar um exemplo. Quem aqui tem um bichinho de estimação? Pode levantar a mão. Um monte de gente. Tem cachorrinhos, tem gatinhos e assim por diante. Eu, como tenho gato, que mora em Jerusalém, meu gato, a guarda da mãe. Então a mãe ficou, o gato ficou lá, agora eu sou o pai ausente. Mas o meu gatinho, ele não tem a menor consciência da existência divina. O gato e qualquer animal de estimação, ele então não precisa construir templos. Ele não tem a menor necessidade de receber uma Torá ou qualquer outra revelação. Ele não precisa de um espaço para encontrar com outros e rezar. Simplesmente porque ele não tem a consciência da existência de uma divindade. Mas a divindade não deixa de existir só porque o gato não acredita, ou, aliás, não é nem não acredita, ele não tem nem a noção da existência. Então não é uma questão de acreditar ou não. Já para a gente que acredita que existe uma divindade, então essa divindade precisa entrar em um lugar. Nós precisamos criar espaço para essa divindade. Aquele que não cria esse espaço, que não tem necessidade de ter esse relacionamento com o divino, não cria o espaço, Deus então não entra. Mas não porque Deus não exista ou não possa entrar. É simplesmente porque para aquela pessoa é indiferente a presença ou não do divino naquele ou em outro local. Nós que acreditamos numa divindade temos a necessidade de construir. Por isso, onde nós passamos pelo mundo, nós construímos nossas sinagogas, nós construímos nossas instituições, todas elas sempre baseadas em trumot, em doações. A trumá que vinha do coração de cada pessoa. Pessoas chegaram em São Paulo e construíram essa casa. Alguns doaram mais, outros doaram menos. Cada um doou conforme disse o seu coração. Por que a gente precisa de um local de encontro? Porque a divindade judaica é uma divindade do encontro. A gente lê que Deus vai ao encontro do ser humano na Torá. Ele procura por Adão e Rava, ele pergunta, onde você está? Ele se preocupa com o ser humano. Ele caminha com Noah, a Torá diz que Deus caminhava com Noah. Ele busca por Avraham e Sara, ele conversa com Yitzhak e Rivka. Ele se manifesta a Yaakov e a Moshe. Da mesma forma que Deus vem até o ser humano, nós, seres humanos, também queremos ir até Ele. Mas Ele está em todo lugar. Então o que a gente faz? Marca um ponto de encontro. A gente cria templos, a gente cria espaços para se encontrar com esse divino, para se reunir, para encontrar uns aos outros. O Zohar diz que depois da queda do Templo de Jerusalém, as nossas sinagogas viraram os nossos santuários. Mas essas casas, e essa casa especificamente, não basta apenas que ela seja construída, ela precisa ser frequentada. Aqui estão vocês. Porque é a nossa presença que torna o local sagrado. Sempre que a gente se constitui como comunidade, como a gente falou lá no começo, no Matovo. Esse lar, essa casa, além de ser construída e frequentada, ela também precisa de manutenção. Ela também precisa de reparo, ela precisa de cuidado. Para que ela não se desgaste fisicamente, desgastando assim a nossa espiritualidade. Quando o espaço físico se desgasta, a nossa espiritualidade também se desgasta.
A Torá, então, falou de 2 tipos de participação material. O maaser, ou aquele dízimo, que é um valor fixado a partir dos rendimentos, é calculado, é uma coisa matemática, racional. E a trumá, que é essa participação do coração, que não exige cálculos, uma doação que vem de dentro, conforme o coração se voluntaria. Quando nós nos associamos a uma sinagoga, ou realizamos doações espontâneas, conforme o nosso coração se voluntaria, nós ajudamos na sua conservação física. A conservação física do prédio, dos objetos sagrados, revisão de Sifrei Torá, revisão das mezuzot que estão em cada porta aqui da nossa CIP. Mas também a gente ajuda na manutenção dos serviços sociais que a entidade presta. E cada uma desses trabalhos sociais dependem dos funcionários que aqui estão se dedicando a esses trabalhos sociais, além dos voluntários, obviamente, que também se dedicam muito. Quando a gente se torna associado, quando a gente contribui, a gente cuida da nossa espiritualidade pessoal também. Porque, afinal de contas, a gente também recebe o apoio dos nossos hazanim, dos nossos músicos, dos nossos rabinos. Nós investimos no futuro das próximas gerações através dos professores e professoras que trabalham nessa casa todos os dias e se dedicam unicamente ao fortalecimento da identidade judaica dos nossos filhos, netos e bisnetos. É pensando nesse futuro que a contribuição, a trumá de cada um é fundamental. Fundamental para que essa casa esteja cuidada e conservada sempre, sendo o local onde nós deixamos a divindade entrar e nos encontrar. Ledor Vador. Shabbat Shalom.